Boa noite, igreja. Vamos fazer dessa música a nossa oração. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quando eu precisava sentir o teu calor, sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Amém?
Oi. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus alcance a vida de cada um de vocês e a minha vida também nesta noite, amém? Antes de iniciarmos o estudo da palavra do Senhor, como costume, eu quero convidá-lo a ficar de joelhos e vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui de joelhos em Tua presença para rogar, em primeiro lugar, a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre a nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica com o sangue de Jesus. Conceda-nos o Espírito Santo, o Espírito que promove paz, o Espírito que restaura, o Espírito que nos guia em toda a verdade. Que agora, ao estudarmos a Tua palavra, esse mesmo Espírito nos conduza a entender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus pedimos amém. Irmãos, coincidentemente, eu percebi que a mensagem de saúde, os minutos de saúde, foi sobre sono. E a mensagem que Deus reservou para nós nesta noite fala sobre sono. A música também, né? Pronto, muito bem. Então, tudo providenciado pelo nosso Criador, amém? Deus tem algo especial para nos comunicar nesta noite. E eu espero que você possa não somente entender, mas experimentar e viver o que Deus tem preparado para você. É de conhecimento de todos nós que o sono ele é indispensável para a nossa saúde. E pelo vídeo que aqueles que assistiram perceberam, aqueles que sofrem de insônia, eles naturalmente acabam tendo um prejuízo em sua saúde. O sono ele está relacionado ao descanso, que é um dos 8 remédios naturais deixados pelo nosso Criador para a nossa saúde, para nosso bem-estar. Mas embora o sono seja tão importante e tão essencial, não somente para o nosso bem-estar físico, como emocional e espiritual, existem momentos em nossa vida em que não devemos dormir. Existem momentos em nossa vida em que o sono, ele é dispensável e até rejeitável. Há um tempo eu estava viajando lá naquelas bandas de Colônia, de Leopoldina, a BR-101, e na ocasião eu me deparei com 2 jovens que estavam à margem da BR e o carro deles tinha por alguma razão saído da pista. E eu e meu amigo nos dirigimos a eles e perguntamos o que havia acontecido. E o rapaz me explicou dizendo que o motorista dele, por uma fração de segundos, cochilou no volante e o carro saiu da pista. Estima-se que cerca de 40% a 60% dos acidentes de carro são provocados por causa do sono. Portanto, irmãos, esses são apenas alguns exemplos de momentos em que nós não podemos dormir, onde o sono é dispensável, rejeitável. A Bíblia nos traz uma história de um jovem chamado Eutico. Esse jovem, ele estava em um certo lugar ouvindo o sermão de Paulo. E o texto diz que Paulo ele começa a pregar, e pelo que a Bíblia mostra, Paulo ele era muito eloquente, um homem muito poderoso nas palavras. E naquele momento Paulo prega e ele começa a se alongar no discurso, até que chega meia-noite, e esse jovem, por alguma razão que a Bíblia não menciona, ele acaba adormecendo. E ele dorme na janela do 3º andar. E o resultado? Ele caiu. E o jovem Eutico morreu. Dormiu numa hora inapropriada. O bom dessa história, o melhor de tudo, é que Deus, por intermédio de Paulo, ressuscitou este jovem. Irmãos, não somente na nossa vida física é importante dormirmos, mas tomarmos cuidado também com o sono, mas é importante também tomarmos cuidado com o sono no sentido espiritual. Eu quero dizer a você nesta noite que há momentos em que nós não podemos dormir. E espiritualmente falando, esse é o tempo em que você não pode dormir.
Se houve um tempo em que você deveria estar bem desperto, vigilante e acordado, este é o tempo. E eu creio que você tem observado os acontecimentos. As profecias se cumprindo com uma rapidez incrível. Deus está nos dando indícios claros de que Ele está voltando, que Cristo está voltando. E nós não podemos dormir. Se você esteve a dormir na sua vida espiritual, acomodado em uma religião muito confortável, todos os sábados vem à igreja, pega a sua lição de escola sabatina, estuda, volta para casa, continua a sua rotina, eu quero dizer que esse momento agora é para você viver vigilante, desperto. Eu quero nesta noite refletir com vocês a respeito de 3 jovens que dormiram em um momento inadequado. E eu quero que você medite nessa história e comece a se colocar nela, para que o Espírito Santo possa lhe comunicar a verdade. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Faremos a leitura do verso 36 por diante. Todos abriram, amém? Muito bem, vamos fazer a leitura. Versículo 36 de Mateus 26 diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Verso 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, esse era um momento extremamente importante na vida de Cristo. O Getsêmani era o palco, digamos, central desse grande conflito. Porque naquele momento Jesus estava sabendo, tendo completo conhecimento do cenário futuro que o esperava e também que esperava os seus discípulos. E naquela angústia, o texto diz que ele estava profundamente triste até a morte, porque ele sabia que o cenário não era animador. Ele sabia que se entregaria e todos os pecados recairiam sobre ele. Havia na mente de Cristo um conflito muito grande, porque se Jesus desistisse naquele momento, todos nós estaríamos perdidos. Estaríamos para sempre entregues a Satanás. Mas louvado seja Deus, porque Cristo venceu até no Getsêmani. E quando ele estava naquela sua angústia, ele resolve chamar os discípulos para orar. Aqui é uma lição importante que você precisa extrair para a sua vida. Jesus, em todos os momentos difíceis de sua vida, ele passou em oração. Jesus superou as adversidades e crises orando, conversando com o Pai. E o texto diz que eles chamam os discípulos.
Só que por alguma razão ele não resolve subir com todos. Ele diz: fiquem aqui, que eu vou ali orar. E o texto diz também que ele leva 3 desses discípulos: Pedro, Tiago e João. E ele leva esses 3 discípulos, e o texto continua dizendo que lá naquele momento ele começa a orar. E Jesus esperava ver esses discípulos em oração também. Cristo buscava não somente fortalecer a própria vida, mas queria ver esses homens, esses discípulos sendo fortalecidos pela oração. Mas enquanto Jesus se afasta para orar, os discípulos, eles por alguma razão começam a orar, mas eles desistem, eles param. Irmãos, essa história talvez seja a minha e a sua hoje. Jesus, se você observar nos capítulos anteriores, ele havia falado de maneira muito clara para os seus discípulos o que os esperava. E Jesus deixou claro sobre os últimos eventos, ele disse: vocês serão perseguidos, ficarão dispersos. Jesus abre um panorama profético para os seus discípulos, e aquele era o momento em que eles deveriam se fortalecer espiritualmente por meio da oração. Mas os discípulos, em vez de orar, eles acabaram dormindo. Será que esse não é o seu e o meu caso? Temos diante de nós um quadro profético bem traçado, palavra de Deus, espírito de profecia, tantos apelos, tudo tão claro na nossa mente, mas no momento em que deveríamos estar orando, buscando a Cristo, estamos a dormir espiritualmente? Será que esse não é o seu caso? Por que razão os discípulos dormiram? Essa é a grande pergunta. Se eles tinham diante de si esse reconhecimento do que os esperava, por que eles dormiram? Mas há uma outra pergunta que você deve fazer a si mesmo. Se você entende que estamos vivendo em momentos tão decisivos, em momentos tão importantes que definirão a sua e a minha salvação, por que você talvez está dormindo? Há 3 razões, irmãos, que o texto nos mostra porque os discípulos dormiram. E eu quero que você reflita nessas 3 razões, porque talvez sejam as mesmas que estão levando você a dormir também. A primeira delas, eu quero que você volte um pouquinho os versos. Vamos ler agora do verso 31 até o 35. Olha, a primeira razão por que os discípulos dormiram em um momento tão importante como aquele. O verso 31 diz assim, vamos ler juntos. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Verso 32. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, vamos nos colocar no lugar dos discípulos agora. Se você tivesse passado cerca de 3 anos e meio ao lado do maior mestre, do maior professor que essa terra já teve, que foi Jesus, Deus em pessoa, os discípulos aprenderam coisas extraordinárias. Eles não somente ouviram, como eles viram, eles experimentaram, eles viveram. E durante todo este tempo, eles foram fortalecidos espiritualmente. Portanto, na mente dos discípulos, eles tinham uma ideia de que estavam prontos para o futuro. Embora Jesus tivesse traçado um panorama profético nada animador, eles olhavam para si e diziam: nós estamos prontos, estamos preparados, já fomos fortalecidos com todos os ensinos. E quando Jesus disse: olha, vocês ficaram dispersos. Pedro, como era um dos mais afoitos, Pedro vai e diz: não, Senhor, ainda que seja necessário morrer, eu irei contigo. A escritora Ellen White, no livro Desejado, diz que Pedro estava disposto a morrer por Jesus.
Se a batalha fosse travada com espadas, Pedro iria até o fim. Mas Pedro não conhecia o próprio coração, como eu e você não conhecemos o nosso. Pedro pensava que estava pronto, como muitos de nós nos dias de hoje também têm pensado que está pronto. E Pedro, quando disse, de modo algum te negarei, o texto diz que todos repetiram a mesma sentença. Aqui há a primeira razão que os impediram de orar em um momento tão importante como aquele. Eles achavam que estavam prontos e, por isso, negligenciaram o cuidado com a oração. Será que você também não tem cometido este erro? Tem olhado para si e tem pensado, mas eu estou tão bem, eu sou uma pessoa tão moralmente certa, que é claro que quando todos os últimos eventos, todas as grandes profecias se cumprirem, Jesus voltar, eu subirei. Será que você não tem pensado assim? Essa primeira razão, irmãos, impediu os discípulos de orar como deveriam. Mas há uma segunda razão que eu quero que você leia comigo. Lá no livro, passe aqui um pouco os versículos 40 até o 43, é o mesmo capítulo 26, vamos ler do versículo 40 ao 43 novamente. E diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Irmãos, o verso 40 diz que eles começam a orar, porque Jesus os repreende e diz assim: nem uma hora puderam orar comigo. Ou seja, eles começam a orar, mas no caminho eles desistem. E no verso 43, dá a razão por que eles desistiram. Diz: voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam como? Pesados. Aí você pode dizer, mas qual o problema? Quando chega certa hora da noite, os olhos não pesam mesmo? Pesam, irmãos. Mas há uma lição aqui muito importante que eu e você precisamos trazer para a nossa vida. Os discípulos naquele momento não persistiram na oração, porque eles estavam indispostos, cansados fisicamente. Sabe, irmãos, nesses últimos dias, Satanás tem, de certa maneira, nos distraído tanto, tem nos ocupado tanto, que quantos de nós tem negligenciado a oração por causa dos afazeres diários? Está tão cansado, tão ocupado, a mente tão cheia, que mal tem tempo de meditar na palavra, mal tem tempo de se alimentar do pão divino, e mal tem ânimo para orar. A escritora Ellen White diz, no Grande Conflito, que Satanás, ele está buscando distrair essa geração, manter-nos ocupados, para que não entendamos o tempo em que estamos vivendo. Sabe, irmãos, não permitam que as ocupações, que os afazeres, os impeçam de orar. Se alguma ocupação na sua vida está impedindo você de estudar a Bíblia, de se fortalecer na palavra, de gastar tempo com a oração, você precisa tomar uma decisão. A palavra de Deus diz do que adianta ganhar o mundo e perder o quê? A salvação. Quantos não vivem tão atarefados, correndo de um lado para o outro, que quando chegam em casa não têm ânimo, estão indispostos. A Bíblia aqui ela não diz porque os discípulos estavam tão cansados, a ponto de não continuarem orando. Mas Cristo naquele momento tinha disposição física que eles não tinham. Nesses dias nós precisamos devotar mais tempo e precisamos observar bem a nossa rotina. O que está nos impedindo de nos consagrar e de buscar mais ao Senhor? Será que você não tem incorrido neste mesmo erro? Antes do meu filho nascer, às vezes eu dizia assim para o Senhor, conversando comigo mesmo, dizia:
se eu não consigo acordar de madrugada para orar. Porque quando eu acordo, eu me ajoelho e de repente eu durmo, 1 hora depois me levanto e não orei foi nada. Mas depois que meu filho nasceu, eu passei madrugadas adentro com o meu filho, balançando. E sabe que lição o Espírito Santo me trouxe? Para cuidar do seu filho, você tem disposição. E não há nada de errado nisso. Irmãos, quando nós queremos, nós encontramos disposição e força. É ou não é? Para ganhar dinheiro, você tem disposição. E se for muito dinheiro, você nem dorme pensando. É ou não é? É o tempo de hoje. Mas por que essa devoção e esse tempo, essa energia não podem ser gastos na palavra de Deus, na oração? Devem, irmãos. A terceira razão, lá em Lucas capítulo 22, eu quero que você passe um pouco, passe diante, Lucas 22. A terceira e última razão que os impediram de orar. Lucas verso 39, nos diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O que há de especial neste verso? Nesse livro aqui, O Desejado, Ellen White, ela esclarece, dizendo que os discípulos costumavam frequentar o Getsemane. Era um local de retiro comum para eles. E o texto de Lucas aqui comprova. Eles iam frequentemente. Irmãos, há um perigo que todos nós corremos. É de frequentar certos ambientes como a igreja mesmo. Estar na presença de Deus e nos acostumar a tal ponto de perdermos a noção de quão importante esse espaço, esse tempo é. Os discípulos iam tanto com Jesus ali, que eles perderam a noção de que aquele momento era muito mais especial do que qualquer outro que eles já tinham vivido. Porque aquele era um momento central. Porque Jesus disse, essa noite vocês ficarão dispersos. E eles não entenderam. Há muitas pessoas que estão numa rotina religiosa, espiritual, tão agradável, que estão perdendo a noção do tempo em que estão vivendo. Será que você não tem perdido essa noção? Está tão embalado, às vezes envolvido em coisas corretas, boas, tão atarefado com as atividades da igreja, que você também tem perdido essa noção. Irmãos, os discípulos não oraram. E olha que interessante. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E quantas vezes Jesus encontrou Pedro dormindo? 3 vezes. Por 3 vezes Jesus disse, vamos orar. E eles não oraram. E o final, irmãos, os capítulos posteriores vão mostrar que os discípulos se dispersaram. E Pedro traiu Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Primeiro, Jesus havia profetizado e aquilo que a palavra de Deus disse se cumpre. Mas aconteceu desta forma, porque os discípulos lá atrás negligenciaram o preparo, negligenciaram a oração. Agora, o que é mais impressionante e maravilhoso, olha o que Ellen White diz aqui a respeito de Jesus. Olha o que aconteceu com Cristo. A agonia de Cristo não cessou. Lembre-se, Jesus estava orando enquanto os discípulos estavam dormindo. Um verdadeiro contraste. Ellen White diz, a agonia de Cristo não cessou, mas a depressão e o desânimo o deixaram. A tormenta não tinha diminuído, mas ele foi fortalecido para enfrentar a sua fúria. Amém? Sabe, irmãos, um mesmo evento com 2 destinos diferentes. Enquanto Jesus obteve poder do alto, e ele enfrentou todos os soldados, foi à cruz, morreu por você e por mim, os discípulos, por negligenciarem a oração, caíram. Irmãos, nesses dias Deus nos chama, é para imitar Cristo, é para gastar mais tempo com a oração, é para investir mais tempo com o estudo da palavra de Deus, é para nos comprometermos mais com essa palavra, porque o tempo está passando, a sua e a minha salvação está cada dia mais perto.
Paulo disse, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Se você crê nisso, não é hora de você dormir. Se você crê nisso aqui, se você crê em todas essas profecias, não é tempo de você viver brincando. Acorde. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua família? Daqui a pouco a porta da graça se fechará. E como você terminará? Como os discípulos que se dispersaram? Temos um quadro profético muito claro. A igreja vai ser perseguida. Daqui a pouco não vai ser uma pandemia que vai fechar as igrejas. Vai ser um decreto mundial, decreto de morte. E nós sabemos perfeitamente, e durante anos e anos, estamos a repetir essa mesma profecia. Mas que valor você tem dado? Que sentido você tem dado a essas palavras de Cristo? Que eu e você possamos viver acordados, vigilantes e despertos. E que ao Jesus voltar, nós estejamos prontos espiritualmente para encontrá-lo. Que Deus mais uma vez abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ter algum louvor? Não, né? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Tudo aqui, Senhor, que lemos, que ouvimos, que aprendemos, nos deixa uma lição muito, mas muito importante. O Senhor quer que vivamos preparados, vigilantes e despertos. Senhor, aqui está a tua igreja, um pouco da tua igreja que está espalhada por todo este mundo. Aqui está um pouco dela. Senhor, que esta igreja viva desperta, que nós individualmente vivamos vigilantes, Senhor. Que o teu Espírito nos desperte para os dias em que estamos vivendo, para que estejamos prontos para encontrar o nosso amado e Salvador Jesus. Leva-nos para casa. É em nome de Cristo que pedimos, amém.